Se você me permite, eu gostaria de primeiro fazer uma oração. Hoje, graças a Deus, uma noite chuvosa, muito gostosa, um clima maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade da gente estar aqui, juntos, falando um pouquinho de Deus, tá bom? Então, Senhor meu Deus, meu Pai, primeiramente obrigado por mais essa oportunidade de falar, de pregar em Teu santo nome, de falar da Tua palavra, de esclarecer aquilo que talvez algumas pessoas estejam necessitadas de serem esclarecidas. Que o Senhor venha colocar as Tuas mãos nessa live, nessa transmissão, que ela atinja, meu Pai, os corações que o Senhor preparou para ela. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor coloque o Teu poder em ação e que o Senhor leve essa live para um número infinito de pessoas. Aqueles que estão estudando, assistindo agora, também como os que vão assistir a gravação depois. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha operar milagres através dessa live, dessa gravação, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, multiplica, traz vitória, derrama do Teu poder, da Tua bênção. Faz, meu Pai, o Teu querer, que nesse momento não pregue eu, mas sim o Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, meus amados, para o Apocalipse estudo, né? Estudo do capítulo 4, né? A visão do primeiro trono. Vamos lá, então, começar o nosso trabalho. Agora 21 horas em ponto, graças a Deus. Então vamos lá. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 3. Aleluia, Senhor. Primeiramente, queria fazer um pequeno esclarecimento aqui. Primeiro, esse trono, quem é que estava assentado nesse trono? Quem era esse homem, né? O que estava lá, que parecia... aliás, primeiro vamos voltar um pouquinho antes, né? Ele foi arrebatado em espírito, e quando estava arrebatado em espírito, ele viu esse trono. Um trono que ele descreve como de aparência semelhante à pedra de jaspe, né, o que estava sentado nesse trono. O que eu queria dizer é o seguinte, que a essência daquilo que que João havia visto, aquilo que ele viu, porque você deve estar pensando assim, mas quem é aquela pessoa que João viu? Bom, se Cristo estava conversando com ele desde o início, lá se você pegou as outras lives, você viu que Cristo começou a conversar com João. E evidentemente que houve uma pausa entre aquilo que ele conversou com as igrejas, né, que ele havia escrito, e depois, provavelmente depois de algum certo tempo, ele voltou a arrebatar João para continuar a escrever a respeito disso. E tudo fala que quem arrebatou em espírito João foi o próprio Cristo. Então, se Cristo estava falando com ele, quem era aquele que estava sentado lá no trono? Então, tudo indica, e grandes teólogos, não somente eu, acreditam que era o próprio Deus. Mas como? Se Deus falou para o próprio Moisés que se ele visse a face dele, ele morreria. Se a visão que Ezequiel teve do trono de Deus foi um trono onde estava bem longe, protegido. Ou seja, segundo a própria palavra, o Deus, ele não pode ser visto diretamente, porque o ser humano e até mesmo os anjos que estão lá em cima, os querubins, os serafins, não aguentaria a glória do próprio Deus para vê-lo de frente. Então, como que João conseguiu ver Deus daquela forma? Bom, primeiramente a gente tem que ver o seguinte, que essa visão que João teve foi uma visão filtrada de Deus. E mais do que filtrada, ela também foi uma visão que Deus fez
em uma que eles chamam de antropofagia, que é, aliás, antropoformologia, que é a forma de se fazer algo parecido com o homem, certo? Deus se mostrou naquele trono da forma que João poderia entender. As pedras, a cor, o arco-íris, como se fosse uma esmeralda, o trono, vocês vão ver que na frente vai ter a visão mais clara desse trono, que nós vamos entrar nele. Então, assim, em primeiro lugar, o que João viu foi Deus? Foi, mas foi uma forma filtrada de Deus. Ele não viu a plenitude de Deus. Porque o ser humano e até mesmo os anjos não aguentam ver cara a cara, frente a frente, tete a tete, como diriam os franceses, a plenitude da glória de Deus. Então Deus se mostrou para João naquele trono, mas de uma forma filtrada. E por quem? O que filtrou essa glória, esse poder de Deus para que João pudesse ver a Deus? Então vamos lá, vamos continuar no nosso estudo, vocês vão entender aonde eu quero chegar. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Gostaria mais uma vez de voltar aqui para a gente debater, depois nós vamos continuar nesse trono ainda. Eu não parei por aqui não, mas quem são esses 24 anciões? Bom, eu não sou o dono da verdade, não posso garantir para você que seja uma coisa ou outra, mas eu vou dizer as duas linhas de pensamento que existem. Inclusive estudei bastante, olhei bastante sobre essas duas vertentes teológicas. A primeira diz que esses 24 anciões seriam o Novo e o Velho Testamento, ou seja, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então a velha e a nova aliança. Faz sentido? Faz. Mas não sei. Não posso te garantir com toda certeza. Pastorzinho, você está muito fraquinho nesse negócio, ué. O senhor não sabe nada? Não sabe, não pode... Mas claro que não. Qualquer pessoa que dizer que sabe alguma coisa, garantir que inclusive eu vi, não sei se eu comentei no vídeo passado, na live passada, uma pessoa afirmando que o selo da besta era o domingo, porque o inimigo queria colocar o selo de Deus era o sábado, e o selo da besta tirou o sábado e colocou o domingo. Então era aquele selo. Faz mais selo, meu filho. Vem cá. Selo da besta, a marca, não é selo, é marca. Para início de conversa, começou errado por aí. É bem provável que esse cidadão seja um sabatista. Primeiro é uma marca. E marca é algo que se vê a olho nu. Então não é chip, não é QR Code ou código de barra. E não é, com certeza, o domingo. Por quê? Porque é uma marca. E essa marca traz o número da besta, que é 666. Então, com certeza não é isso. E eu achei da parte dele uma extrema arrogância dessa pessoa. Por quê? Porque ele afirmava categoricamente que era daquele jeito. E eu não tenho esse poder todo de afirmar que essa virtude, essa vertente de falar que é a soma do Novo com o Velho Testamento, de Israel mais os 12 apóstolos, eu não posso te garantir que seja. Se eu não sei. Eu tenho a humildade de declarar o meu limite naquilo que eu conheço. A outra vertente que diz que quando a pessoa, por exemplo, Deus quer dizer que algo é super maravilhoso, quer dizer, seria a hipérbole de 12, seria 24. Então assim, seria os 12 apóstolos ou as 12 tribos no seu hipérbole, ou seja, 12 vezes 2, 24. A hipérbole de 12 seria 24. Então assim, a gente tem muita coisa para poder dizer que é ou deixa de ser. Eu não sei te falar, não sei te garantir. O que eu sei eu vou te passando, tá bom?
Então vamos lá de novo para a gente falar. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Bom, essas vozes e trovões e relâmpagos, isso aí, toda vez que manifestava, Deus se manifestava, tinha tudo isso aí no Velho Testamento. O próprio Ezequiel, como eu falei da visão que ele teve do trono, ele teve a visão dessas vozes que saíam. E esses 7 Espíritos de Deus, que é o que nós vamos passar a estudar agora. Eu ainda não terminei o trono de Deus. Calma lá que nós vamos chegar lá no momento oportuno, porque uma coisa ela se entrelaça com a outra. E tudo tem o seu significado próprio, tá bom? Mas nesse momento nós vamos dar uma saidinha para poder pegar um atalhozinho para chegar aonde nós queremos. Vamos lá para vocês entenderem onde eu quero chegar. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Tem mais esses aí, mais 4 animais. Esses 4 animais também foram vistos por Ezequiel. O que significa esses 4 animais, pastor? Bom, esses 4 animais, meus amados, eles também foram vistos lá em Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 4, não lembro. Mas Ezequiel detalha que tinha visto esses 4 animais. Alguns teólogos que dizem que esses animais são representações de poder, que na antiguidade, quando se via um trono de um rei, sempre tinha animais semelhantes a esses, estátuas semelhantes a essa visão que João teve do trono de Deus. E vocês vão ver logo a seguir que esses animais, eles tinham, além, pode ser, no meu ponto de vista, esses animais, esses seres viventes, perdão, não posso dizer que sejam animais no modo humano de falar, esses seres viventes, eles tinham, como disse, e é bem provável que Deus os colocou lá para representar, como diz, de uma forma que o ser humano entendesse que ali se tratava de um trono de grande poder. Colocou-se 4 seres viventes, cada um com a sua aparência, para que Deus mostrasse para João, esse trono aqui é o trono de Deus, para que não houvesse dúvida. E qual que seria a função desses 4 animais, além de trazer essa aparência? Bom, e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Eu penso assim, nessa águia voando, seria como se fossem as asas abertas. Imagine um caça. Hoje o caça, um avião, seria sempre com as asas abertas. Seria essa visão de João semelhante a isso? Não sei. Os teólogos dos astronautas, dos ETs, antigos astronautas, não sei o quê, eu não sei, eles devem ter imaginado dessa forma. Mas essas eram as aparências deles, e para mim fica bem claro que o intuito da aparência desses animais, desses seres viventes, era com toda certeza de demonstrar que aquele trono era um trono de poder, que ele era guardado e resguardado e salvaguardado por 4 seres viventes de grandíssimo poder, e cada um, é bem provável que cada um tivesse uma característica bem própria de cada um. Bem provável. Tem quem estudar que o boi é porque ele é forte, então ele é para serviço e tal, a águia é poder, tem visão longa. Bom, eu não vou entrar nesse assunto, porque o meu trabalho aqui, nessa live, é falar a respeito desse trono, desses animais, mas de uma forma não tão abrangente. Se você quiser estudar depois, muito bom.
porque senão a gente não terminaria essa nossa live nesse ano, porque é muita coisa para ser estudado. Então, vou ficar devendo algo mais aprofundado. Aliás, também não é esse, eu já falei, né, no início da nossa live, eu já falei que não é esse o nosso propósito, de fazer um estudo aprofundado teológico. O nosso propósito é sim trazer uma luz para que você, a partir dessa luz, inicie o seu estudo. Para que você tenha, como dizer assim, abrir o teu apetite para o estudo de Apocalipse, porque é muito importante. Esse é a minha vontade, a minha visão. Amém? E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso é maravilhoso, meus amados. Eis aí uma das funções dos 4 seres viventes: adorar a Deus incessantemente. Essa era uma das funções dos seres viventes. Lá em Ezequiel, esses seres, muito semelhantes a esses, também foram vistos, com olhos e tal, se você quiser depois dar uma olhadinha lá procurar. E algo curioso é que fala que eles usavam 2 das asas para tamparem os seus rostos. Isso também já nos dá uma segunda função desses seres viventes, que eu falei que a visão que João, aí já estamos voltando lá no trono, que a visão que João teve do trono foi uma visão filtrada. Então quem é que filtrava essa visão? Esses seres viventes. Provavelmente querubins, ou melhor, serafins. Esses serafins tampavam os olhos, porque ficavam servindo diante de Deus, porque a glória de Deus era tão grande que nem eles conseguiam ver. Outras 2 asas tampavam os seus pés, e com o outro par de asas, eles voavam ao redor de Deus e iam proclamando: Santo, Santo, Santo é Deus, Todo-Poderoso, que era, que há e que há de sempre ver, que há de vir. Essa era uma as funções, as 2 primeiras funções que a gente vai dizer aqui agora, que era adorar a Deus incessantemente e provavelmente de filtrar a glória de Deus, para que a glória de Deus não chegasse até João e o destruísse. Amém? Glória a Deus. Vamos chegar lá. Apocalipse 4, versículos 6, 7 e 8. Glória a Deus e aleluia. Maravilhoso. Esse nosso estudo está maravilhoso. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, os que estavam assentados sobre o trono, ao que vive... E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, se os 24 anciões são as 12 tribos e mais os apóstolos, eu não sei. O que eu sei, o que está escrito aqui, que eles se prostravam e lançavam as suas coroas em adoração àquele que era todo-poderoso, que criou o céu e a terra, que era digno de toda honra, toda glória, de todo poder. Amém, glória a Deus. E isso era feito incessantemente. Agora você chega para mim e fala: mas pastor, isso aí não é muito repetitivo? Não é cansativo? Eu falo: não. Por que não é? Porque era prazeroso. Adorar a Deus é prazeroso. Eu mesmo já entrei em êxtase quando adorava a Deus e transbordava no Espírito Santo, e eu não queria parar, era tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso, que eu queria continuar. Não tinha esse negócio de é cansativo, não tinha nada disso não, meu irmão. Era algo maravilhoso. E além disso, lá como falar para vocês,
dimensão de Deus, não existe tempo. Então assim, a pessoa vai joga, vai lá e pega de novo, como é que é isso? Não, isso aí é algo contínuo, que eu não sei nem como te explicar, eu só sei dizer que lá não há tempo, não tem contagem de tempo, não tem sentimento de cansaço, não tem nada, é só glória, só maravilhas, entendeu? É algo que eu não sei nem como te falar, tão maravilhoso que é, mas vamos dar continuidade do nosso estudo. Digno é o Senhor, que dizia, né? De receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 9, 10 e 11. Maravilhoso, né? Digno é o Senhor que criou todas as coisas. Isso é maravilhoso, aleluia. Vamos lá continuar. Então, acabastes a nossa transmissão? Beleza, acabou os slides. Eu queria falar, eu fiz até um estudo aqui vou passar para vocês aqui, que eu esqueci de pegar, mas vou pegar agora. Tá, só um minutinho. Eu achei que estava nesse slide, mas isso acontece, né? Estudo bíblicos, imagens. Desculpa, companheiro. Então tá aqui, ó. Eu havia tirado ele daqui. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, está aqui, ó. Então, a partir da nossa apresentação, a gente vai fazer algumas perguntas. Nós podemos fazer algumas perguntas. A partir desse nosso trabalho, nós já podemos, então, fazer algumas vamos dizer assim, vamos fazer um plano de estudo em cima daquilo que eu li, tá bom? Como eu falei, primeiro nós estudamos, né, quem estava sentado no trono, que era, né, a resposta para essa pergunta, que era o próprio Deus. Ele estava sentado em um trono esplêndido e que ainda governa mesmo em cima do caos. Essa era a visão que João tinha. João, como eu falei lá no início, esse trono, ele teve uma filtragem. Porque se fosse mostrado todo o poder e glória que Deus teve, ele seria destruído. E por que Deus mostrou esse trono? Porque ele quer dizer, em alto e bom som, vamos dizer assim dessa forma, de forma inconfundível, que mesmo do jeito que o mundo está, e olha que cada dia que passa me dá mais vontade de cair fora dele, nesse caos, nessa baderna, nesse furdúncio que o mundo está, Deus disse para João, João, eu estou vendo tudo que está acontecendo, não há nada de novo entre o céu e a terra, tudo que está acontecendo hoje sempre aconteceu, João, mas eu continuo governando. Eles acham que eu não estou vendo, mas tudo tem a sua hora, e a hora deles vão chegar. Em nome do Senhor Jesus vai acontecer. Então assim, a visão do trono, a primeira visão do trono, ela foi inequívoca. É de o trono de Deus, e o que João estava vendo era o poder manifesto de Deus em forma de um ser humano sentado no trono, que dizia, como eu acabei de dizer, dizia que ele estava vendo tudo e que ele ainda governava. Quem era, né, a próxima pergunta, os 4 seres viventes? Como eu disse, provavelmente serafins, iguais aos mencionados lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías também teve essa visão. Só que Isaías não teve o privilégio que nem João teve de chegar próximo. Ele viu, né, Isaías viu a glória de Deus. Ele estava na terra e ele viu o céu se abrindo. Então ele estava longe. Não teve essa visão tão clara e nítida como João teve. Mas ele também já viu, já testemunhou. E a visão
que Isaías teve é muito parecida com a descrita por João em Apocalipse. Depois você dá uma olhadinha lá em Isaías 6, versículo 1 ao 8. Amém? Glória a Deus. Suas principais finalidades dos seres viventes é adorar a Deus, como havia comentado antes, continuamente, e filtrar a glória de Deus, para que parte dessa glória apenas, um resquício dessa glória, chegasse até João. Porque senão ele seria totalmente destruído. A glória de Deus é algo fenomenal, indescritível para nós seres humanos, certo? E também para não destruir os 24 anciões que estavam ao derredor. Então, os serafins eles filtravam a glória de Deus para que a glória de Deus não destruísse a João e também não destruísse os 24 anciões que o adoravam continuamente. Amém? E esses 24 anciões, quem eram? Como eu falei para vocês, meus irmãos, há um grupo que tem comumente que esses 24 anciões são os 12, seriam os apóstolos e outros 12, as 12 tribos de Israel. Sendo assim, os dois pactos que Deus fez com o ser humano, o velho e o novo. Amém? Pastor, já estamos chegando no fim aí da nossa explicação e tal, mas o senhor não falou daquela visão das taças, né, que João teve, que eram os 7 espíritos de Deus e tal. Quem é essas... Desligar esse monitor aqui, que é fez a gentileza de pifar de novo, desligar, vou ligar novamente, liguei. Pronto, agora você... Deixa eu... Quem era a visão, né, aqui descrita, que ele viu os castiçais e tal, aqui, ó, lá no versículo 4 e 5, né, que ele viu as 7 lâmpadas, o fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Mas o que são esses 7 espíritos, pastor? Que talvez seja o grande ponto central, talvez o mais enigmático desse capítulo 4, esses 7 espíritos. Porque o trono é uma visão que João teve, não tão enigmática assim, mas e esses 7 espíritos, quem são esses castiçais? Bom, muita gente acredita que seriam as igrejas, a qual Cristo havia comentado lá nos primeiros capítulos, as 7 igrejas que Cristo escreveu, né, mandou João escrever, que seriam as igrejas e os anjos da igreja. Mas aqui fala em Espírito de Deus, e não Espírito das igrejas, os 7 Espíritos de Deus. Há também aqueles que pensam que são 7, como dizer assim, os 7 lados do Espírito Santo. Deixa eu tomar um golinho d'água, porque a garganta já está. Os 7 lados do Espírito, 7 formas que o Espírito Santo se manifesta. Aproveitar e tomar até um remédio agora em pouco. Inclusive, mencionado, alguns mencionam lá o capítulo, quer ver, 7 igrejas, ele é muito mencionado no Velho Testamento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, é coisa rápida, 7 escritos, Apocalipse. Eu não anotei aqui.
Ah, sim, tá aqui. Aqueles que acreditam ser as 7 manifestações do Espírito Santo. Espírito do Senhor, Espírito, aqui ó. Espírito seriam as 7 as 7 manifestações do Espírito Santo. 1. Espírito do Senhor. 2. Espírito de sabedoria. 3. De entendimento. 4. De conselho. 5. De fortaleza. 6. De conhecimento. E 7. Do Senhor do Senhor. Outros, que são os espíritos das 7 igrejas, descrito no capítulo 1. Outros acreditam que são as 7 pragas. Na realidade não existe 7 pragas. Não, se bem sim, descrito lá em Apocalipse 7 pragas, aqueles 7 anjos, né, que vão abrindo e vão derramando as 7 pragas. Outros acreditam, eu vi inclusive esse, talvez não seja, não posso garantir que seja, mas eu vi uma certa lógica no que fala, né? Que são os estados, os 7 estados que Deus se manifesta. Como seriam os 7 estados de humor de Deus? Alegria, vingança. Isso aí, inclusive, né, está lá em Zacarias. A gente vai ter que voltar no Velho Testamento para a gente entender essa função, para você entender isso. A gente teria que voltar lá no Velho Testamento para entender o significado da palavra, que é traduzida como Espírito. Que não sei se vocês sabem, o Apocalipse foi escrito em grego. E a palavra para espírito, que está escrito lá, é pneuma. No grego, pneuma. E a palavra para pneuma em hebraico é ruach. Ruach. E o que é que essas palavras significam? Elas significam espírito, mas também sopro ou vento, sopro de vida. Então, assim, o Espírito de Deus, quando se manifesta, ele fica afogante quando está com raiva, ou cansado, ou quando está irado, entendeu? Então, assim, é o sopro produzido pelas narinas de Deus quando ele se manifesta o seu humor com alegria, algo mais suave, um sopro mais suave, com vingança, entendeu? Então há essa linha de pensamento. Mas falar para você em qual eu acredito, cada hora eu olho e também fico sem entender, basicamente, assim, para dizer para você quais seriam esses 7 Espíritos de Deus. Eu estou mais inclinado a acreditar que esses 7 Espíritos de Deus sejam realmente 7 Espíritos. Deus tem um Espírito Santo, tem um Espírito de vida, a qual ele soprou nas narinas de Adão. Tem o Espírito de sabedoria, que ele entrega para o ser humano. Tem o espírito de longanimidade, longanimidade. O espírito de perseverança. Talvez tenha até mais do que 7 espíritos, mas existem talvez os 7 espíritos principais que Deus quis representar naquelas tochas. Pode ser os 7 espíritos da igreja? Não acredito. Porque lá são anjos que são mencionados. Então, assim, é uma grande incógnita, é um grande mistério? Mas o importante é que são espíritos que vêm de Deus. Amém? Hoje a nossa live foi um pouco mais curta. Eu prometo, de agora em diante, fazer coisas mais curtas para que a gente possa tentar entender e averiguar, e estudar. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade, mas eu espero que você também não fique só no que eu estou pregando, falando, mas que você
entre, se aprofunde no estudo, né, do Apocalipse. Eu tenho feito isso, curiosamente, quanto mais eu estudo, mais dúvidas eu tenho. E mais eu quero estudar para poder tirar essas dúvidas. Amados, talvez a live de hoje tenha sido um pouco confusa, porque o tema é confuso. Apocalipse não é brincadeira, não é para qualquer um, é muito enigmático, é muito emblemático, tem muitas coisas que a gente só vai entender naquele determinado tempo, entendeu? Certo? Tem coisas que eu gostaria de dizer, é assim, é dessa forma, mas não tem como eu afirmar, porque ainda não é o tempo que Deus nos deu para entender. Por exemplo, o número da besta, as duas testemunhas mártires. Há apenas especulações humanas e nada mais do que isso. É um direito nosso especular, procurar, tentar saber. É uma obrigação nossa. Amém? Creio eu que tenha criado mais dúvidas do que sanadas, né? Mas é assim mesmo, tá bom? Eu quero orar por você, te desejar uma noite, um dia, uma tarde maravilhosa, seja o momento que você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Feche teus olhos, mas abra o teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, que estás assentado em vosso trono, trono de glória e de honra. Eis aqui o teu servo clamando pelo teu povo, e eu te peço, Senhor, nós buscamos a Ti, pela Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, nos dá sabedoria, meu Pai. Nos dá conhecimento. Abra aí os nossos olhos e tira as escamas deles. Que o Teu Santo Espírito flua através de mim, para cada um desses que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os leve e os traga em segurança para o trabalho, para a casa, para o estudo. Que o Senhor visite esse irmão que está no hospital nesse momento e derrame sobre ele a tua unção de cura. Que o Senhor abençoe a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor resplandeça sobre ti a tua face. Que Ele te guarde e te guie em todos os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, até a próxima live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.